Olá a todos. Venho falar-vos de ameríndios em sociedades de encontro, tensões e interconexões no Brasil moderno. Desde 1500, em que os portugueses entraram em contacto com ameríndios no território que será o Brasil, sucedem-se testemunhos sobre os naturais, suas dinâmicas e sensibilidades, diálogos com os europeus. Ao longo da centúria de 500, tanto se inocentam aqueles que ainda não conhecem a Deus, como se diabolizam os rebeldes à presença europeia e a uma persistente catolização. Quiçá em diversos testemunhos se irá aprofundando a consciência de uma alteridade. Revela-se tal em cartas de jesuítas, em descrições de missionários como Fernão Cardim, crónicas de servidores da coroa ou na própria legislação que o rei de Portugal elabora para as terras do Brasil. Estabelecem-se interconexões entre a sociedade europeia e as americanas, desde muito cedo. Referimos-nos não somente a contactos oficiais com objetivos económicos ou de aliança bélica de tribos contra outras, mas sobretudo a contactos mais estreitos, digamos informais, que irão constituindo fortes conexões através do protagonismo de náufragos ou lançados. Destacando os mais documentados, mencionaremos os estantes no Novo Mundo desde 1510 e 1512, respectivamente, que vieram a tornar-se muito importantes pela sua integração no mundo ameríndio e funcionando como interlocutores entre este e os portugueses. Reafirmo, entre vários outros casos, com menos notoriedade, mas anotados por Ronaldo Fenfas, a Diogo Álvares, o Caramuru, na Bahia, e a João Ramalho, em São Vicente. Decorrente de uniões com nativas, algumas filhas de chefes guerreiros, houve abundante descendência mestiça, isto é, mameluca, conforme o termo com que relatos e crónicas do século XVI apelidam tal população miscigenada. A eles se referem também, após 1548, governadores e jesuítas. Importa avaliar as conexões entre as sociedades europeias, de europeus e de ameríndios durante diferentes etapas da colonização portuguesa. São, aliás, muito diferentes porque os propósitos são dispares e a conjuntura histórica bem distinta. As normas subjacentes às cartas de doação e de foral de 1534 e 1535, concedidas aos primeiros capitães do Brasil, e o regimento do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, de 1548, no que respeita à relação com os ameríndios. Se nas cartas de doação se omite e nas cartas de foral esta matéria está praticamente ausente, proibindo-se o contacto com o ameríndio fora do âmbito de atuação dos capitães, sendo maior preocupação o planeamento da distribuição e exploração do território e o estabelecimento de direitos e percentagens de lucro, ora para donatários e cultivadores, ora para a coroa, esboçando-se todo um plano de colonização. No regimento de Tomé de Sousa, em 1548, acrescem matérias decorrentes de tempo de conflitos com naturais e outros europeus. No passado recente, assistira-se na antiga capitania hereditária da Bahia, agora transformada em capitania régia e sede do Governo-Geral do Brasil, guerras e devastações de fazendas por parte de ameríndios. Impunha-se agora definir relações com índios amigos e distinguir exemplarmente o comportamento com ameríndios revoltosos, permitindo-se aos primeiros formas regulares de comércio e até de residência, mesmo que temporária, junto dos moradores brancos, enquanto se especificavam formas de captura e de execução em aldeias e junto de tribos hostis. Todavia, deve notar-se que se proibia, fora deste contexto, a captura ilegal de indígenas para escravatura. Aliás, anos depois, clamava o jesuíta Manuel da Nóbrega por uma guerra justa, só justificada se por resistência a ataques à integridade dos cristãos, não apenas europeus. E levantava-se contra os colonos, que, tendo ao seu serviço ameríndios, não cuidavam das suas normas de conduta, deixando-os guiarem-se pela cultura ancestral.
Horrorizava-se, aliás, com colonos e mamelucos, senhores de escravos ameríndios, permissivos, além disso, a costumes antropofágicos. Veremos particularmente com Manuel da Nóbrega a política de atração de ameríndios de diversas tribos a aldeamentos dirigidos pelos padres, onde se pretende que submetam às leis e às autoridades portuguesas, contrariando a forma de se vestirem, gravarem a pele, rejeitarem a monogamia e a antropofagia, entre outros costumes, rituais e relações tribais. Seguia-se a forte preocupação pela conversão do gentio à crença e disciplina católicas. Anchieta será um dos jesuítas que mais desconfiarão dos bons resultados de aproximação de mamelucos, pois considera que estes têm espírito rebelde e poderão influenciar os ameríndios de forma a não se sujeitarem. Isto apesar dos padres terem utilizado crianças mamelucas como intérpretes para a administração de sacramentos. Seja como for, também dos colonos haverá forte desconfiança ou mesmo inimizade. Basta recordarmos nas cartas de Manuel da Nóbrega a frequência com que acusa fazendeiros e responsáveis de engenhos por deixarem no interior desses territórios os ameríndios sem controlo no tocante a crenças e costumes. Isto para já não falarmos de outro tipo de oposição advinda da forma como os colonos pretendiam desenvolver a gestão de uma mão de obra que os jesuítas vão pugnando que fosse assalariada. Neste caso, poderemos, não exclusivamente na prática portuguesa, mas também em pensadores ibéricos da época, notar uma sensibilização pelos direitos humanos dos nativos. Ora, no que respeita a colonos e fazendeiros, as confissões de 1591-92 serão ainda mais elucidativas sobre a prática cotidiana desses grupos no que toca a formas de conduta civil e religiosa. Vão ao ponto de revelar não respeitarem-se preceitos de conduta como a guarda de domingos e dias santos, trabalhando fazendeiros e feitores e conduzindo ao mesmo desrespeito os seus subordinados. Considerava-se, aliás, na documentação, uma prática generalizada. Mais grave ainda serão reações apontadas de adesão a movimentos vindos do sertão, as santidades, isto é, cultos indígenas, que provocam junto de cristãos, ora comportamentos espontâneos de assinalável equívoco, devido ao uso pelos ameríndios de nomes e de santos, de cruzes e de ladainhas, ora normalizados pelas autoridades locais ou regionais como expediente para captar a confiança dos ameríndios gentios e sua posterior captura. A propósito ainda de entradas no sertão na tentativa de descobrir ouro ou para descer o índio e aumentar o quantitativo de mão de obra, tarefa esta realizada por parte de cristãos e sobretudo de mamelucos, importa retirar das fontes indícios do pensar destes mestiços e do seu sentir em viagens entre dois mundos culturais, o da zona colonial do pai e o do mundo gentil da família da mãe. As confissões destes homens sobre faltas religiosas ou crimes civis cometidos ao abrigo de regiões populadas com gente pagã durante longas permanências no sertão são por vezes muito pormenorizadas e motivam interrogações do ponto de vista da história cultural, social e das mentalidades. Basta aqui recordar o testemunho do mameluco Domingos Fernandes Nobre, o Tomacaúna, homem de 46 anos, língua e principal da companhia mandada ao sertão pelo governador e depois a partir da fazenda de Fernão Cabral de Taíde, em missão para captar a confiança da santidade. Movimento este, aliás, conhecido de brancos, mamelucos e mulatos, que por palavras suas testemunham e explicam o fenómeno nas confissões durante a visitação inquisitorial à Bahia em 1591-92. Mas como se pode verificar uma mestiçagem cultural, uma mesclagem cultural, além de mestiçagem étnica, sabendo que esta não se dissocia daquela? Em primeiro lugar, onde se dão as uniões entre brancos e ameríndios, ou brancos e ameríndias.
Na vila e perante as autoridades, preocupam-se os europeus porque as índias, chamadas de negras da terra e antes de brasilas, se convertam ao cristianismo, para que não sejam acusados de pecado mortal. Em certos espaços e períodos da época moderna haverá mesmo incentivo por casar índias, forras ou mamelucas com brancos. A colonização o exigia, e o sucesso comprova-se para dispensa em alguns lugares, como a capitania de Pernambuco, das órfãs del Rei, jovens europeias criadas para casar com colonos. Em São Paulo, apelava-se ao monarca para envio de degradados não ladrões para casarem com mamelucas. Com isso, despistava-se a possibilidade de demasiados casamentos entre mamelucos e mamelucas, que poderia, aos olhos das autoridades civis e religiosas, desencadear, se for possível afirmá-lo, uma pureza de sangue mameluca. Ganham assim as mamelucas um estatuto social privilegiado no Brasil quinhentista. Ameríndias e mamelucas continuam a ser, aliás, alvo da política de colonização no século XVIII, obtendo, com as orientações pombalinas na Amazónia, o estatuto de donas e um sobrenome quando filhas de principais ou de chefes indígenas. Os casamentos entre soldados e índias, por seu turno, eram promovidos mediante a concessão em dote de ferramentas e outros artigos, transformando-os assim em colonos. Mas a par das múltiplas uniões fora do casamento, há que considerar a busca que por vezes fazia sentir de uma definição jurídica de filhos bastardos, havendo também, ou não, descendência legítima. Se tais fenómenos representam uma certa desestruturação da instituição familiar em terras brasílicas, tal como a instituição existia em Portugal, não quer dizer que ela estivesse ausente. Testamentos e processos de genealogia comprovam-no. Para vencer indefinições e causas em processos de herança, por exemplo, apelava-se inclusivamente à ascendência nobre em Portugal, fosse essa verídica ou falsificada. De facto, não seria de admirar algum indivíduo detentor de capital, terras e escravos no Brasil ser na realidade descendente apenas de um oficial mecânico na Europa. Seja como for, a existência de bastardos ou filhos naturais seria um fenómeno bastante corrente e não causaria estranheza um mameluco vir a tornar-se do dia para a noite um senhor de escravos e próspero cultivador. O que transtornava os jesuítas é que os mamelucos, tais como os brancos, nas suas fazendas não cuidassem da fé e disciplina dos ameríndios. Mas atenhamos um pouco ao universo múltiplo feminino, nada negligenciado quando se procura caracterizar a parentela de um mestiço, dada a importância da linha materna entre os ameríndios. Estudando de São Paulo no século XVIII, encontram-se diversos casos de proteção a descendentes mamelucas e mesmo a sua integração no espaço doméstico da família legítima. Em Inventário e Testamentos do Arquivo do Estado de São Paulo, Edmundo Zenha transcreveu várias provas disso, isto é, da vontade expressa de que a futura viúva e filhas tomem conta da filha bastarda, doutrinando-a e ensinando-lhe os costumes. Muito haverá, por certo, a descobrir sobre isso, mas já Anísia da Silva sublinhou em Pernambuco a existência de uma casa onde uma mestre cristã nova, em troca de alguns serviços, ensinava familiares e outras crianças, caso de uma mameluca, a cozer e a lavrar durante anos de formação variáveis. Crianças índias e mamelucas deveriam ser, por seu turno, na visão dos jesuítas, criadas longe dos progenitores e das suas tradições, isto é, isoladas e educadas, para depois, principalmente no caso de órfãos, fazerem uma longa estada na Europa. Regressariam assim ao Brasil só quando em condições consideradas adequadas. Temiam-se os padres, como há pouco referi, da má influência que os mamelucos podiam exercer junto aos ameríndios quando se pretendia desenvolver a conversão. Ora, para observar de perto se há ou até que ponto poderá falar-se de mestiçagem cultural nos mamelucos que se mobilizam facilmente entre a vila e o sertão, isto é, entre dois mundos culturais e sociedades fronteiriças, há sempre que verificar de perto, quanto possível, o seu cotidiano, sentimentos e mentalidades. Parecem-me excelentes as fontes inquisitoriais para isso.
Iremos, pois, no texto escrito para publicação, comentá-las e salientar a plasticidade ou capacidade de transformação, de metamorfose, desses indivíduos, particularmente na Bahia do século XVI. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para um diálogo frutuoso com todos vós. Muito obrigada.